e hoje nós queremos falar sobre o que fazer, né? O que fazer para não ser viúva de marido vivo. Você certamente já ouviu essa expressão, né? Viúva de um marido vivo. Uma vez nós recebemos um casal, a gente não morava aqui na cidade onde nós estamos morando ainda, a gente morava em outro local, nós recebemos um casal. Eles eram recém-casados, né? A Ângela nem recebeu eles no começo, não. Eu que recebi eles sozinhos lá no gabinete, e aí a moça começou a compartilhar. Eles tinham apenas 4 meses de casado. E a moça começou a compartilhar que em 4 meses de casado ela já era viúva de marido vivo. O marido, ele tinha alguns amigos e ele saía do trabalho, ficava com os amigos, ia para o bar ou ia então jogar bola com os amigos, ou tinha sempre um churrasquinho, alguma coisa assim, né? E para ele fazer, ou ele ia passear com os amigos, ia no shopping com os amigos, e ela ficava em casa. Muitos vão para casa da mãe, né? Esperando pelo rapaz que não chegava nunca. E quando chegava, ele já chegava cansado, ele já chegava exausto por causa do trabalho e do convívio com os amigos, né? Sempre tinha alguma coisa para fazer. E ela dizia que isso era todo dia. E ela dizia que às vezes ele chegava em casa e ele só tomava um banho e saía. Simplesmente saía, às vezes nem avisava para onde ia e simplesmente ia viver a vida e deixava a mulher dentro de casa. E ela reclamou muito disso. E ele, por sua vez, dizia que ele não queria ficar em casa porque ele sempre foi acostumado, ele tinha muitos amigos e ele queria ainda curtir a vida, ele estava muito novo, não é? Casou muito novo e ele estava querendo curtir a vida, ele queria os amigos e tal. E onde ele ia, ele dizia o seguinte, que onde ele ia era sempre homem que estava, que não tinha mulheres, né? Que os amigos não levavam as mulheres e que ele não queria levar a mulher também. Enfim, e ela reclamando falando, eu sou uma viúva de marido vivo. E era uma verdade, né? Ela realmente estava como se fosse viúva de um marido que estava vivo. Existem aí, parece que existem alguns homens, principalmente homens, que ainda estão ligados na solteirice, que ainda querem viver a vida de solteiros, como se fossem solteiros. Tem mulheres que também são assim, né? Mas a reclamação dos homens é sempre muito menor nesse sentido. As mulheres são sempre as que mais reclamam de serem viúvas de maridos vivos. Por isso nós vamos falar não especificamente para mulheres, mas a gente entende que talvez 90% dos casos aí são mulheres que se sentem viúvas. O marido está sempre fora de casa, está sempre vivendo a sua vida como se fosse ainda solteiro. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Nós vamos dar algumas dicas para você, mulher, principalmente, que se sente viúva de marido vivo, tá bom? A gente vai passar algumas dicas para você. O que você deve fazer? Primeira coisa, você deve entender que tem alguém que quer conversar com você. Tem alguém que quer dialogar com você. Se seu marido não quer, tem alguém que quer. Primeira coisa que você precisa saber. E esse alguém é o próprio Deus. Seu marido não quer conversar com você, o seu marido quer viver a vida de solteiro,
saiba de uma coisa, Deus quer conversar com você. E aí é hora de você se dirigir a Deus. É hora de você conversar com Deus. Olha o que a Bíblia diz sobre essa questão. Você precisa, através da oração e através da palavra, da leitura da palavra, conversar com Deus. Lá em Jeremias, Deus diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É hora de você conversar com Ele. A gente tem duas formas, né? Oração e Bíblia. Né? Com a oração, você fala, Deus ouve. É uma conversa que você tem com Deus. Com a Bíblia, Deus fala, você ouve. Existe esse diálogo quando você se movimenta e fala com Deus através da oração e através da palavra. Seu marido não quer conversar com você? Minha irmãzinha, Deus quer. E aí é preciso se dirigir a Deus, que é o único que vai te satisfazer plenamente. A sua satisfação plena não deve estar no seu esposo ou na sua esposa, no caso dos maridos. A sua satisfação deve estar em Deus. A gente vê às vezes assim, muitas mulheres emocionalmente presas, cativas aos seus esposos. E alguns esposos também cativas às suas esposas. E isso porque não encontra satisfação aliás, não busca satisfação na pessoa certa. Deveria estar buscando satisfação em Deus e não no seu marido ou na sua mulher. Olha o que o Salmo 4 diz. Salmo 4, versículo 1. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ainda, capítulo 5 de Salmos, diz assim: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Colocar tudo diante do Senhor através da oração e também na leitura da palavra é o primeiro passo que nós devemos fazer quando estamos frustradas, quando estamos angustiadas com essa ausência, né, do nosso marido. A ausência física, a ausência emocional e a ausência espiritual também, né, com essa liderança espiritual que cabe ao marido, muitas vezes ausente em casa. Muito bem, então essa é a primeira dica que você deve seguir, tá? Siga esses passos. Você é viúvo de marido vivo, siga esses passos. Primeiro, tem alguém que quer conversar com você. Deus quer conversar com você, então pegue a sua Bíblia, ore todos os dias, medite na palavra, ore a Deus. Deus vai falar com você, não é? Aliás, tem alguns locais na Bíblia que diz assim: Deus é o teu marido. Lá em Isaías, na profecia de Isaías, lá em capítulo 54 e outros capítulos, diz assim: Deus é o teu marido. Então, é hora de você falar: Deus é o meu marido, Deus é o meu esposo, eu sou noiva do Cordeiro, né? Eu vou conversar com ele. Vou conversar com ele. E aí Deus vai ministrar ao seu coração, vai revelar ao seu coração, vai iluminar você para que você entenda a palavra e você saiba o que fazer. Tá bom? Segunda dica que a gente quer dar para você, que você que se sente como viúva de marido vivo, é: não cobre sem parar. Não fique cobrando dele sem parar. Um dos erros dessa moça que eu contei no início é que ela ficava cobrando sem parar do seu esposo, do seu marido, a presença dele.
ficava sem parar cobrando isso. E isso fazia, ao invés de trazer para ele um alerta, olha, eu realmente preciso, então, me policiar, né? Me vigiar e ficar em casa. Não, ao invés de trazer para casa, isso estava afastando ele. Estava jogando ele para dentro, porque a cobrança era sem parar o tempo todo. Ela ficava ligando o trabalho dele o tempo inteiro, cobrando dele de que ele viesse para casa e ficasse em casa. E isso fazia com que a distância aumentasse. Então, não cobre sem parar. Olha a primeira carta de Pedro, capítulo 3, qual é a instrução? Verso 1 e 2. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que ele, se ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Quando essa moça veio falar comigo, eu li para ela esse texto. Um dos textos que eu li para ela foi esse. Falei, olha, o seu esposo, e falei na frente dele, falei, o seu esposo não está obedecendo a palavra. Porque a palavra diz que o marido deve estar com a mulher, ele não está obedecendo a palavra. Você não, o apóstolo Pedro está dizendo para você que as mulheres não devem ficar falando o tempo todo, cobrando o esposo o tempo todo. Ele vai obedecer a palavra olhando o seu procedimento, as suas ações. Não é isso? Sim. E ainda, Zacarias capítulo 4, verso 6. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é por força, não é por poder, né? Tem algumas versões que dizem não é por violência, não é por poder, não é pela força que você vai ganhar. Certo? Não é cobrando que você vai conseguir ganhar. Ele diz que é pelo meu espírito. Se você tem um procedimento de uma mulher de Deus, você vai ganhar o seu marido sem dizer uma palavra sequer. Certo? O Espírito Santo de Deus é que vai fazer isso. Quem muda o coração dos outros não é aquilo que a gente fala, não. O que muda o coração da minha esposa não é aquilo que eu digo. Eu posso dizer palavras muito boas, mas é o Espírito Santo, é a ação do Espírito Santo dentro dela. E talvez você possa estar pensando assim, mas o meu marido é crente, né? Ele é crente. Esse texto a gente é usado para... Esse texto não aqui de Zacarias, né? Mas de 1 Pedro. É para ganhar o marido não crente para Jesus. Mas isso serve, nós somos crentes, mas ainda pecadores, né? Quando nós casamos, nós dissemos sim a pecadores. E nós devemos ganhar em várias áreas, né, da nossa vida e da vida do cônjuge. Nós devemos ser influência para que o nosso cônjuge seja mais parecido com Jesus. E essa influência, ela não precisa ser através de cobrança. Aliás, ela não deve ser através de cobrança. E sim através da oração, através da leitura da Bíblia, através da sabedoria que vem do alto, né? Você vive a palavra de Deus e em silêncio você vai ganhando o seu cônjuge, seja o marido ou a esposa, né? Então, é preciso ganhar pelo procedimento. O Espírito Santo vai trabalhando na vida, né, do outro. Eu há muito tempo atrás, eu aconselhei uma senhora. Ela estava casada com um marido. O marido, ele tinha problema ele era alcoólatra. Ele trabalhava numa mecânica e ele saía da mecânica e ele, assim, antes de chegar em casa, ele ia de bar em bar
Parava em todos os bares que estavam no caminho até chegar na sua residência. Quando chegava na residência, já chegava completamente bêbado, não é? Ele chegava bêbado, sabe-se lá como chegava, porque ele ia dirigindo, imagina um negócio desse. E ele chegava em casa, a única coisa que ele fazia era se jogar na cama. Jogava na cama, e ela disse para mim, olha, isso são todos os dias. São todos os dias. Depois que o marido acordava da ressaca, ela tomou uma postura de não cobrar do seu esposo essas coisas exageradamente. De vez em quando ela falava alguma coisinha aqui e acolá, mas ela decidiu dobrar os joelhos em oração e se dirigir a Deus e pedir ao Senhor que transformasse o seu esposo. Foram 17 anos e finalmente o esposo abriu o coração e ele deixou essa vida e passou agora a viver a sua vida comum do casal com a sua esposa. É Deus quem faz, não é? É Deus quem faz. Bom, a outra dica que a gente queria dar para você é que você que está ligada com essa aqui, né? Agir para o seu marido desejar mais estar com você do que a solteirice. As suas ações devem fazer com que seu esposo deseje mais voltar para casa do que estar lá com os amigos, tá? Em todas as suas ações, em tudo aquilo que você faz dentro de casa, em tudo aquilo que você proporciona para ele dentro de casa. É lógico que nós não estamos falando aqui de você alimentar o seu marido com desejos egoístas, não é? Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos dizendo que você deve proporcionar um ambiente onde ele se sinta tranquilo, alegre, onde seja prazeroso para ele estar. E aí, nós vamos ler então Provérbios capítulo 31. Versículo 10, 11 e 12 diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Olha só aqui, o coração do marido confia nela. Ela faz bem para o esposo, ela não faz mal. Você imagina esposos que não querem voltar para casa, porque lá é um ambiente de gritaria, encontra em casa uma mulher rixosa, né? O Provérbios também fala isso. Encontra em casa uma mulher que arruma confusão, que vai cobrar ele o dia inteiro. Vai reclamar. Às vezes também tem o outro lado, né? Como o Marcos disse, não só as mulheres podem ser viúvas de maridos vivos, né? Mas muitos voltam para casa e não encontram suas mulheres, né? Não encontram uma comidinha gostosa, não encontram aquele lar em harmonia, né? Encontram sempre confusão ou talvez tudo bagunçado. E por isso deixam de voltar para casa logo que saem do seu trabalho. Do seu trabalho, né? Vão buscar essa harmonia, essa paz em outra coisa. Está errado também, né? Nós não estamos aqui analisando quem está certo e quem está errado. Nós estamos... porque sempre tem os dois lados, sempre tá? Tem os dois lados. Sempre vai existir os dois lados. Mas nós estamos querendo encorajar você, né, que tem passado essa realidade, tem vivido essa realidade de ser casado e estar viúva ou viúvo de cônjuge vivo. O que nós estamos fazendo aqui é dar algumas dicas para você. Como você deve agir. Você deve agir criando um ambiente que seja agradável, tá? E nós não estamos falando aqui, presta bem atenção, tá? Não nos entenda mal, nós estamos falando aqui só de sexo, tá? Porque
nós já vimos, assim, participando de congressos de casais, onde nós vimos uma palestrante dizer que a mulher tinha que fazer sexo todo dia com o marido para segurar o marido. Não, isso não existe, né? Isso não existe. Uma pessoa que passa sexo todo dia para segurar o esposo. Você precisa segurar ele. A Bíblia fala que o sexo realmente é proteção para o casal, não é? Que a esposa não deve se negar para o marido, que o marido não deve se negar para a esposa, que isso protege emocionalmente e sexualmente o casamento. A Bíblia fala desse tipo de proteção, mas a Bíblia não fala que você tem que fazer sexo todo dia para segurar o seu esposo. E que a confiança está nisso, né? Sua confiança não pode estar no sexo e nem em outro tipo de ação. Ele gosta de comer ovo frito com não sei o que, com arroz e feijão. Vou fazer ovo frito, arroz e feijão todo dia para segurar ele. Imagina um negócio desse. Não é? Não existe isso. As suas ações devem ser ações que Deus está abonando. Deus realmente está dando respaldo para que Deus possa agir. Quem age é Deus. Você cria o ambiente para que o seu esposo goste de estar dentro de casa, mas quem vai agir no coração dele é o próprio Senhor. Isso tudo é a mulher sábia que edifica o lar, né? Esse preparar o ambiente, a sabedoria vindo do alto, não é com as coisas daqui da terra, né? Mais uma vez, nós voltamos para o ponto de que a Bíblia deve ser a nossa única regra de fé e prática. Então eu busco de Deus, eu busco na sua palavra, através de oração, aquilo que Ele quer que eu seja como uma esposa. Maridos também devem fazer isso. Sim. E como esposa, eu vou preparar o ambiente do lar para edificá-lo, né? E isso com a sabedoria que vem dos altos céus, como está lá em Tiago, no livro de Tiago. Peça e ele dará. Peça sabedoria e conduza o seu lar em sabedoria para edificá-lo. E esse receber o marido ao final do dia, ele faz parte dessa sabedoria que edifica o lar, né? E talvez você também trabalhe fora e você vai chegar depois do seu marido. Mas lembre-se, independente de você trabalhar fora ou não, independente de você ter alguém que te ajude ou não em casa, a responsabilidade essa parte cabe a você, mulher. Essa parte cabe a você. Esse preparo, esse ambiente do lar cabe à mulher. Muito a bem. Auxiliadora. Então, antes de ir trabalhar, se programe, né? Programe-se para que esse ambiente esteja em harmonia. Muito bem. Nós vamos agora dar a última dica. E a última dica para você que se sente mulher de viúva, né, de marido vivo, não desista. Não desista. Continue perseverando em lutar pelo seu casamento. O que nós temos encontrado aí nesses 20 anos de aconselhamento conjugal são mulheres que têm desistido da luta. Não é fácil, não é? A gente sabe que não é fácil. A gente vê nos muitos casais que nós atendemos ao longo desses anos, a gente vê a luta. E a gente vê que não realmente é algo difícil de se conseguir. Superar essa viuvez, né? Recuperar o seu esposo, recuperar o seu casamento, ficar lutando pelo seu casamento, às vezes anos e anos, como essa mulher que eu falei, ficou 17 anos. Não é? Tem mulheres que vão dizer assim, não sei se eu aguento. Não, aguenta. Aguenta porque é o próprio Deus, né? Que dá essa força, esse renovo. Isso.
É por isso que a primeira dica fala que você deve conversar com o Senhor, né? Orar e ler a Bíblia é a primeira dica, né? Porque é através da oração e da leitura da Bíblia que você vai construir um relacionamento de intimidade com o Senhor. E não tem aquele que consiga persistir e ter esperança em algo que realmente se pode confiar, que é o próprio Deus, sem confiar nele, sem ter esse relacionamento de intimidade com ele. Eu confio naqueles que eu conheço de perto. Esse sim eu confio. Então, você precisa nutrir, alimentar o seu relacionamento com o Senhor. Você precisa ser amiga íntima de Deus. Então não desista. Não desista. Deus está do seu lado. Ele vai te dar forças para você continuar perseverando. Não desista. Você vai estar fazendo assim, um péssimo negócio quando você desiste. Você acha que, de repente, algumas mulheres acham que vão arrumar outro melhor, ou que vão ter, é melhor ser solteira, né? Antes só do que mal acompanhado, tem esse ditado aí, que é terrível, né? Não desista disso. Não desista. Olha o que diz o apóstolo Paulo, capítulo 4, do verso 16 ao verso 18. De 2 Coríntios. 2 Coríntios. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Colossenses 3 também diz, né, que se nós realmente fomos ressuscitados com Cristo, devemos olhar para as coisas do alto e não as daqui da terra. Então essa esperança, essa busca, essa não desistência é nas coisas de Deus. Deus tem algo melhor para você, para o seu casamento. Deus tem planos de bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Deus tem ótimos planos para você e para o seu casamento. Então, não desista. Continue perseverando. Deus vai te dar a vitória. É isso que a gente queria dizer. Sim. Que Deus te abençoe nessa terça-feira, início ainda de semana, para alguns já agitada, né? Que Deus te abençoe e tenha um dia na presença do Senhor. Amanhã, 7 e 7. Estamos de volta. Nós estamos de volta aqui para conversar com vocês sobre resolver conflitos conjugais, tá bom? Que Deus um beijo abençoe. no coração, que Deus abençoe vocês.